Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Davidson, eu sou da Igreja Congregacional Zona Sul, aqui de Campina Grande, e hoje daremos continuidade ao estudo do livro Servos de Deus, do pastor e escritor Franklin Ferreira. E hoje nós iremos abordar o cristão Anselmo da Cantuária. Anselmo da Cantuária, ele nasceu no final de 1033 ou até mesmo no início de 1034, na cidade de Aosta, na Itália. Anselmo veio de uma família nobre, sendo ele o primogênito. Seus pais eles não aceitavam tanto essa ideia de Anselmo entrar em um mosteiro para seguir uma vida monástica. Na sua trajetória, Anselmo desde criança foi muito temente ou teve um zelo muito grande por Deus. Alguns dos relatos falam que, quando criança, ele teve um sonho que na morada onde Deus morava era nos Alpes dos montes e o próprio Deus convidava ele a entrar naquele lugar. Então foi daí que ele teve a convicção do seu chamado, da sua missão para o meio cristão. No ano de 1060, Anselmo deu entrada no mosteiro de Beneditinho de Bec, na Normândia, onde ele teve grande influência lá. Já nos anos depois de 3 anos, em 1063, ele já assumiu como prior do mosteiro. Depois, em 1079, ele foi à Inglaterra, quando ele já voltou com a proposta de ser arcebispo do mosteiro, onde ele tinha grande rejeição de assumir esse posto, por saber que o Estado tinha grande influência dentro do mosteiro. Na sua trajetória como arcebispo do mosteiro, Anselmo teve muito conflito com alguns dos reis, e sofreu também alguns exílios, justamente pelos reis querer intervir ou até mesmo estipular cargos eclesiásticos dentro da igreja. E Anselmo era a favor da igreja independente do Estado. No ano de 1097, Anselmo sofreu o primeiro exílio, que foi contra o reino de Guilherme, que se iniciou em 1097 até 1100. Já nos anos de 1013 a 1016, Anselmo teve outro exílio que foi contra o rei Henrique. Durante esses exílios, Anselmo ficou exilado no mosteiro de Bec, que fica nos Alpes italianos. Então, durante esse exílio, ele escreveu mais do que quando ele estava assumindo o seu arcebispado. Já no ano de 1107, ele retornou à Inglaterra para assumir o seu arcebispado e também a resolver os problemas teológicos, que era a sua grande paixão. Anselmo ele é conhecido até os dias de hoje pela formulação da prova da existência de Deus, conhecido como argumento antológico ou pela lógica. O escritor fala que ele obteve esse argumento numa experiência de iluminação, enquanto ele pregava num culto vespertino para os monges. Esses monges, então, ele começou a perguntar a Anselmo se era possível uma explicação dos ensinos básicos da fé cristã para a existência de Deus. Então, meditando sobre o motivo, porque o salmista diz no Salmo 14, diz o tolo: em seu coração Deus não existe. Então Anselmo quis entender por que o ateísmo ele era irracional. E estava curioso também para saber se seria possível desenvolver uma, podemos dizer, teoria lógica e irrefutável da existência de Deus que não dependesse basicamente das escrituras, e sim pela lógica. Durante essas meditações, Anselmo escreveu 2 livros, que foram o Monológio e o Proslógio. Dentre o proslógio, tem uma frase que eu acho muito interessante, que é o que tem base a todo o contexto da lógica, que ele fala assim: não tento, ó Senhor, penetrar a tua profundidade, de maneira alguma a minha inteligência amolda-se a ela, mas desejo ao menos compreender a tua verdade, que o meu coração crê e ama. Com efeito, não busco compreender para crer, mas creio para compreender. Efetivamente creio, porque se não cresce, não conseguiria compreender. O método teológico de Anselmo era uma tentativa de colocar a razão a serviço da revelação, para fortalecer a fé. Como eu já falei, é crer para poder compreender. Essa abordagem básica da fé cristã foi compartilhada e é compartilhada até hoje pelos reformadores, pelos puritanos e pela tradição evangélica até os dias atuais.
Essa foi uma das maiores ou principais contribuições de Anselmo na história da teologia cristã. Anselmo morreu no ano de 1109, ouvindo um sermão da palavra de Deus. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, está gostando dos estudos, então segue o canal para mais vídeos. Graça e paz a todos, gente.